Seja bem-vindo à Teologia EATRE, teologia sempre pra vida. Ó, tá aqui, ó, tá vendo? Teologia pra vida. Se você não vive teologia, você não está vivendo, basicamente. Você pode até ser, sei lá quem você é, mas teologia é pra moldar a nossa vida, tá bom? Bom, hoje é um daqueles vídeos onde eu me solto, assim, eu fico sentado, não tem script e a gente bate um papo aqui sobre teologia sistemática. E o tema de hoje é a formação do homem, né? Nós vamos entender ali o estado original, o homem em seu estado original, usando o texto Berkoff, que é um texto mais resumido, é o livro Sumário de Doutrinas Cristãs. Vou deixar o link para você comprar para Kindle aqui na descrição. E nós vamos falar sobre alguns pontos apenas dentro desse geralzão aqui. Primeiro, dicotomia ou tricotomia, né? Você sabe o que é isso? Se você não sabe, daqui a pouco eu vou falar. Segundo, ser a imagem de Deus, o que significa isso? Bom, com o advento de várias religiões indígenas, asiáticas, né, orientais aqui no Brasil, a gente vai ver muita gente falando que você tem Deus dentro de você, né? Mas no sentido de que você é Deus, porque você é criado à imagem e semelhança de Deus. Enfim, você vai ver esse monte de bagunça vinda dessas ideias aí de outras religiões, né? E cara, isso é chato ter que ficar falando isso, mas tem que falar, tá? Porque a teologia sistemática te ajuda dentro da igreja, na hora de pregar a palavra e tudo mais. Então, como eu não vou ler ela, vou só bater um papo com vocês, então vocês vão ter uma direção para estudar esse assunto aí. Eu tô com a minha tela aberta aqui, ó. Tá aqui. Ah, antes de mostrar, tem essa tela aqui aberta. Eu gravei agora um vídeo sobre a Xuxa e eu falei do nosso estudo sobre escatologia. O estudo sobre escatologia está pronto aqui. São dois estudos que vão entrar na área de membros, tá? Para você ter acesso a esse estudo, tem que ser membro aqui do Missão EATRE. Esse é a escatologia básica, com 6 pontos, 5 mais a introdução. E, cara, apesar de ser básica, ela não tá tão básica assim, sabe? Tem muita coisa. Ó, por exemplo, quando a gente clica aqui, escolas principais, ó, olha o tanto de informação, né? Então tá bem completo o estudo. Eu vou começar a gravar agora em maio, colocar aqui na área de membros. E eu fiz questão de colocar bastante conteúdo aqui pra gente estudar, beleza? Então vai ser escatologia básica e depois vai ter sobre os dons espirituais. Vai entrar um estudo sobre isso também. Deixa eu tirar a tela daqui. Vamos entender aqui sobre a origem do homem, tá? Quero lembrar vocês que vocês podem comentar nesse vídeo, podem compartilhar, curtam ele, se inscrevam também no canal. Pessoal, uma coisa que eu estava pensando aqui, pouca gente tem se interessado de verdade em teologia, sabe? Muita gente tem se interessado em comprar material, pouca gente tem se interessado em estudar material. Esse canal Teologia EATRE é voltado para estudos. Aqui é o conteúdo, sabe? Muito além de fazer você comprar o material, eu quero que vocês estudem o material. E esse bate-papo que eu faço aqui é a oportunidade de testar o material que vocês compraram aí, tá bom? Então, ó, não seja como esse povo que gosta de comprar, mas não estuda. Seja o tipo de crente que vai estudar e vai para a igreja, vai ensinar, ou vai conversar com seus amigos e tudo mais. Você viu o erro da Xuxa, que a gente ressaltou? Cara, é um erro que demonstra que ela não aprendeu nada de teologia. Ou seja, alguém poderia ter ensinado para ela, olha, cristianismo não é um ensino que faz você matar pessoas, como você disse, né? Mas não tem ninguém falando isso, então infelizmente, né? A culpa também é nossa por não falar, por não aprender. Então não seja esse tipo de crente. Estude teologia, tá? Aqui nos elementos essenciais da natureza humana, a gente tem a grande questão, né? O homem é formado em 3 partes ou 2 partes? Oficialmente, a Reforma Protestante entende que o homem é formado de 2 partes, tá? Corpo e alma. Mas depois de algum tempo surgiu o que a gente chama de tricotomia. Que é a tricotomia? O homem é formado por corpo, alma e espírito. Eu creio que principalmente religiões asiáticas, né, o próprio gnosticismo, que não é asiático, mas o próprio gnosticismo também vai puxar muito disso. Essas religiões aí mais místicas, elas tenham essa pegada mais tricotomista, né, entre corpo, alma e espírito. Então, assim, eu considero tricotomia um elemento de outras religiões, enquanto a dicotomia é puramente cristã, tá? A gente tem ali no texto de Gênesis falando que Deus criou o homem do pó
e soprou em suas narinas. Então, esse sopro de Deus aí é o espírito que você tem, né? E aí o próprio texto fala que depois de Deus ter soprado nas nossas narinas, nós nos tornamos alma vivente. Então, olha só, tá? Eu acho que o restante da leitura da Bíblia deveria ser colocado debaixo desse texto, sabe? O homem foi criado assim. Então tudo que vai vir depois tem que ser entendido sobre essa ótica, porque é o primeiro texto sobre isso. É o texto mais completo sobre a formação do homem, pó da terra, sopro de Deus, ele se torna uma alma vivente. Não é que ele recebe uma alma vivente, ele se torna alma vivente. E aí se você for olhar os outros textos que tratam de uma aparente tricotomia, você vai perceber que eles às vezes usam o termo alma para ressaltar certos aspectos do homem, sabe? Porque o homem é essa alma vivente. Entende? Então não quer dizer que ele tenha uma alma, quer dizer que ele tenha esses elementos dentro de si, que estão no corpo, né? Não no espírito. O espírito é a vida de Deus. Aliás, aí que fica aquela questão, né, que eu vou deixar vocês comentar aqui embaixo. Os sentimentos fazem parte do corpo ou do espírito? É mais complicado do que parece, porque, por exemplo, a gente já sabe que o sentimento está totalmente atrelado ao cérebro, né? Como é que é o nome? A medicina moderna já descobriu, né? O sentimento da alegria, do prazer, da tristeza, é tudo no cérebro que acontece, né? Quando a gente fala mente sem saber o que é mente. Mente é o cérebro, né? É aquilo que o cérebro produz. Mas a gente vê exemplos aí de textos bíblicos, por exemplo, Jesus e o jovem, Jesus e o rico, né, e Lázaro, aonde essas pessoas morreram, foram para o céu e para o inferno, e lá eles estavam sentindo. Ou seja, quando a pessoa morre e ela vai para o céu, não é o corpo físico dela que vai para o céu, né? O corpo ele vai para o pó e o espírito vai para Deus. O corpo vira pó e o espírito vai para Deus, no inferno. E aí, essa tristeza está no espírito ou no corpo? Então é uma discussão que, sim, você pode tratar ela aí na sua igreja, com seus irmãos, e eu não sei qual é a resposta, vou deixar para vocês responderem, tá? Então, basicamente, os dois elementos que formam o homem é o corpo, e o espírito que vem de Deus, tá? E que volta para Deus quando a gente morre. E aqui a gente tem algumas questões a respeito da origem da alma, né? Tipo assim, se o espírito é de Deus, quando é que ele nasce? E aqui tem algumas heresias para a gente tratar, né? Por exemplo, a pré-existência é uma heresia que fala que as almas existiram em algum estado anterior, entendeu? Como assim? A pré-existência vai falar que a alma ela já existe. Não é que ela já existiu, ela existe, né? Berkoff colocou existiram aqui. Elas estão em algum lugar. E aí quando você nasce, ela é colocada em você. É quase um espiritismo, a pré-existência, sabe? Não é espiritismo, porque o espiritismo acredita que a sua alma, ela sempre reencarna, entende? Não é que ela estava em algum lugar, ela vai reencarnando até ela evoluir e depois ser elevada ao nível máximo e sair da Terra, entendeu? É basicamente isso. Mas tem gente que acredita que a alma já existia antes do corpo nascer. E tem o traducionismo. Eu sempre embolo nessa palavra aqui. Esse aqui, ó, em conformidade com os que assim creem, o homem deriva sua alma da alma dos seus pais, né? Qual é a ideia? O sexo entre o seu pai e a sua mãe também gerou a sua alma. As duas almas se encontram e formam uma outra alma, entende? Isso aqui é bem comum, ela está falando das igrejas luteranas, né? Seus argumentos se apoiam no fato de que, em parte alguma, existe relato sobre a criação da alma de Eva, né? Porque Gênesis fala que Deus soprou no nariz do homem, né? E aí ele virou uma alma vivente. E aí Deus... Mas ela não fala diretamente, mas ela fala indiretamente sobre a geração da alma de Eva, né? Porque Deus retira uma costela de Adão e forma a Eva. Só que ele não informa em que momento ele soprou o nariz da Eva, né? Mas em qual momento, gente? Em qual momento? No momento que depois que foi criado, porque ele não pegou a costela e soprou no nariz da costela, né? Então, está indiretamente no texto, sim. Só que eles não entendem, porque não está literal, né?
e aí eles vão achar que a alma é derivada, a alma de Eva foi derivada da alma de Adão, né? Esta opinião é favorecida pelo fato de que nos seres humanos e mesmo nos animais há características familiares que passam dos velhos para os novos. Essas características que passam aqui não estão na alma, elas estão nos costumes, né? E aí que entra a questão, né? Os seus costumes estão na alma ou no seu corpo, na sua mente? São os hábitos, né? Você aprende hábitos. Se você aprende hábitos, esse aprendizado ele fica em algum lugar em você, no seu cérebro, né? Ou na sua alma. Então, essas brigas aí. Mas eu não creio no traducionismo, não. Cara, eu leio errado. Traducianismo. Direto eu leio errado essa palavra aqui. Eu acho que ele foge da lógica, principalmente quando tenta falar da criação de Eva, tá? E o criacionismo é a nossa visão aqui, né? O criacionismo aqui sustenta que a alma é uma criação direta de Deus em um momento que não pode ser determinado com precisão. É aí que está a grande questão, né? Que momento que Deus cria a alma? Eu creio, agora vou botar minha opinião, eu creio que a alma da pessoa é criada no momento em que ela é concebida na mulher, entende? Eu gosto muito do pensamento de Agostinho, quando Agostinho fala que ele era alimentado pela ama dele, né, a ama de leite, mas era Deus que colocava o leite lá para ele se alimentar. Logo ele era alimentado por Deus. Agostinho tem uma fala muito muito próxima a isso. Eu creio que o homem e a mulher, quando têm relação sexual, eles não concebem vida. Entende? É Deus quem faz isso acontecer, é Deus quem dá a vida. E essa vida não é o corpo da criança. Essa vida é o Espírito de Deus que é colocado lá naquele corpinho. E isso acontece logo nas primeiras semanas mesmo. Quando a mulher engravida, Deus já fez isso nela. Então é um milagre, né? É um milagre. Eu acho que ele cria esse Espírito na concepção da criança, sabe? E aí muita gente fala, mas Deus já não conhecia essa criança antigamente? Sim, sim, porque ele já conhecia tudo, inclusive o que ele vai criar e o que na mente de Deus tudo já foi criado, né? Ele só vai colocando na nossa linha do tempo. Então o criacionismo aqui, na minha opinião, é o mais bíblico dos pensamentos, tá? O que mais faz sentido, pelo menos, ó. Este sustenta que a alma é uma criação direta de Deus em um momento que não pode ser determinado com precisão. As almas são criadas puras. Essa parte é controversa, né? Porém se contaminam com o pecado antes do nascimento. Essa parte é complicada. Por quê? É, cara, uma alma sendo criada pura, né? A gente separa o homem em duas partes, né? A alma é pura e o corpo não. Eu não sei se esse dualismo é correto, sabe? Coloca nos comentários o que você acha, mas essa é a opinião bem comum entre as igrejas reformadas. Eu vou deixar minha opinião aqui sobre isso. O que acontece? A alma não é uma pessoa e o corpo não é uma pessoa, entende? Você não pode separar o ser humano em duas partes e falar assim, essa parte é santa, essa parte é profana. Eu creio que a alma do homem seria basicamente isso aqui, ó. Vou pegar uma... Cadê? O que eu vou pegar aqui pra você? Tem que pegar alguma coisa, né? O corpo do homem, na minha opinião, seria tipo essa mochilinha de um bonequinho, né? Que tem aqui. O corpo do homem sem o espírito é isso aqui, entende? Isso aqui é o quê? É um trem, é uma coisa, sabe? Ó, você bate, ó. É uma coisa. Isso aqui não é nem uma mochila e não é nada. Entende? Então, essa ideia de que o corpo é ruim e a alma é boa, eu acho que ainda é errado, sabe? Eu acho que o ser humano se torna ser humano no momento em que ele é concebido. E ele já é concebido em pecado. Entende? Por quê? Porque a alma que vem de Deus ainda não é o ser humano. E o corpo também não é o ser humano. É quando junta as duas coisas, como o Gênesis fala, que a gente tem ali uma alma vivente. Entende? Então, quando une essas duas coisas, já nasce o ser humano, e é só aí que nasce o ser humano, e ele já nasce pecador, tá? Eu achei essa informação aqui muito esquisita. Tem muitos problemas, né? Em favor dessa ideia, descobrimos que a Bíblia assinala origens distintas para o corpo e para a alma. Além do mais, se harmoniza bem com a natureza espiritual da alma e com a natureza impecável de Jesus.
Eu acredito que no caso de Jesus, corpo e alma eram santos, sabe? Então Jesus não é. Jesus ele era um humano, mas essa grande diferença de Jesus, ele não nasceu num corpo pecaminoso, tá? Jesus, aí vai entrar outra discussão, né? Jesus podia ou não pecar. Jesus ele não tinha essa força que o pecado tem no homem, sabe? Não tinha no corpo de Jesus para ele pecar. Mesmo que ele fosse humano, sofre. E por que é tão difícil de entender isso, né? Mas eu acredito assim. Eu acredito que Jesus ele poderia pecar por ele ter um corpo humano e não poderia pecar porque ele era Jesus, porque ele era santo mesmo, sabe? Então, essa ideia aqui harmoniza com a natureza espiritual da alma, com a natureza impecável de Jesus, né? Não sei. Essa ponta aqui, acho que ainda tem muita discussão, né, para ser tratada. Aqui entra a questão, né? O homem como a imagem de Deus. Esse é um dos grandes problemas, né? Recentemente eu vi, tem uns tempos já, né? Bastante tempo já, um guru cristão, né? Eu vi um guru cristão falando que ia ter um culto aonde você ia entrar em contato com Deus em você, né? E isso é problemático porque já está no cristianismo. Isso vem de outras religiões, mas dentro do cristianismo é mais problemático, né? Tá bem perto da gente agora. E aí a gente tem aqui algumas posições, né, sobre como é essa ideia de ser a imagem de Deus, sabe? Como é? A gente tem aqui 4 pontos, né? 3 pontos, pelo menos, sobre esse tema, que a gente vai falar sobre isso agora. Bom, quando a gente pensa em ter sido feito a imagem de Deus, geralmente, pelo menos eu falo, que nós herdamos aqueles atributos comunicáveis de Deus. E por isso nós somos a imagem e semelhança de Deus. O Berkoff vai falar uma parada aqui interessante sobre isso aqui no início, ó, que eu vou emendar daqui a pouco. O homem, segundo a Bíblia, foi criado à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1, 26. Nesse texto ensina que Deus diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Agora, essas palavras aqui, ó, ambas as palavras imagem e semelhança denotam a mesma coisa. E as seguintes passagens provam que são usadas como sinônimos. Isso aqui é interessante. Então, não é que você foi criado com 2 tipos de atributos de Deus, entende? Tipo assim, atributos comunicáveis, mas os incomunicáveis também. Os incomunicáveis são aqueles atributos que fazem Deus ser Deus. Só ele é daquele tipo lá, entendeu? Só ele tem aquelas características. Então o homem nunca vai apresentar os atributos incomunicáveis de Deus. Se o homem apresentasse um atributo incomunicável, ele seria Deus. E é justamente isso que essas religiões tentam colocar no homem. Você tem o seu atributo incomunicável. Um grande pregador coreano, se não me engano, que escreveu um livro sobre a força vital da alma, alguma coisa assim. Esqueci o nome do livro, mas ele ensina basicamente que você tem acesso a certas características que Deus tem, acessando a sua alma, entendeu? Esqueci o nome do livro, mas é justamente essas ideias que vêm dessas religiões que vão passando por cristianismo, que vai distorcendo o que a Bíblia ensina, sabe? Então, de repente, você é um ser humano, mas se você meditar, se você fazer algumas coisas que essas religiões vão mandar fazer, você tem acesso àquilo que você tem e aí pertence a Deus, sabe? Aos atributos incomunicáveis, né? E isso é muito estranho. Isso está tomando muito espaço dos últimos anos para cá. E a gente tem que tomar cuidado. Agora, vamos ver aqui as posições, são 3, né? Deixa eu ver, reformadas são 3, ó. Os romanistas, a Igreja Católica, encontram a imagem de Deus em certos dons naturais que o homem possui, tais como a espiritualidade da alma, o livre-arbítrio e a imortalidade. A imortalidade eu até consigo entender, que o homem é imortal, né? Mas não é no sentido que Deus é. Deus ele não está no tempo, vivendo no tempo, ele está na eternidade, isso é ser imortal. O homem é imortal porque ele vai morrer e vai continuar vivendo, né, em outro lugar, mas ele vai continuar vivendo, no céu ou no inferno, tá? Quando fala outro lugar. Então isso mostra que ele é imortal. Já Deus, ele não é imortal no mesmo sentido que o homem é, mas o romanista vai falar que é a mesma coisa, né?
O livre-arbítrio também não tem nada a ver com o homem. O homem não tem livre-arbítrio como Deus tem. Deus pode fazer o que ele quer e ele faz o que ele quer. O homem não pode fazer o que ele quer. Ele está dentro das regras, ele da lei de Deus, dentro da lei da sociedade e tudo mais, então ele não tem livre-arbítrio, sabe? Ele não pode fazer. Deus pode, né? Mas a Igreja Romana, né, o catolicismo entende que o homem herda essa espiritualidade da alma. A espiritualidade da alma, eu nem sei explicar o que é isso aqui, né? É uma, sei lá, sua alma espiritual. Não dá pra mim é uma ideia que não bate ainda, né? O livre-arbítrio e a imortalidade não faz o menor sentido também. Mas a Igreja Romana acredita sim. E é por isso que você é a imagem e semelhança de Deus. A esses, Deus acrescenta outro dom sobrenatural chamado justiça original, para reprimir a natureza inferior. Esta, segundo eles, é a imagem de Deus no homem. Então, a justiça moral que é aplicada dentro do homem para que ele saiba que ele é pecador, talvez seria isso, né? Isso seria a imagem e semelhança de Deus, né? Não concordo com a justiça original, talvez até fácil de entender. Agora, o livre-arbítrio e a imortalidade, não. E essa espiritualidade da alma aqui, que a alma se comunica com Deus, seria isso? Né? Não sei. Eu nunca pesquisei essa espiritualidade da alma. Eu posso até fazer isso no próximo vídeo. As igrejas luteranas, os luteranos não estão plenamente de acordo entre si com esse ponto. Ninguém sabe direito o que pensar, né? Mas a opinião mais geralmente aceita é que a imagem de Deus consiste naquelas qualidades espirituais que foram outorgadas ao homem durante a criação, isto é, o conhecimento genuíno, a justiça e a santidade. O luteranismo aqui vai falar basicamente o que o catolicismo fala, né? A justiça original tá ali. Cadê? O conhecimento genuíno, a justiça e a santidade, né? Que é a santidade da alma, a espiritualidade da alma, talvez, né? Enfim, mas ela vai dar outros atributos para o homem, né? E a estas eles chamam de justiça original, que é algo que está aqui. Como o luteranismo está muito próximo do catolicismo, é natural que ele herde algumas coisas do catolicismo, tá? O próprio protestantismo herda porque estava perto também. E não quer dizer que tudo seja errado, né? Mas ele acaba herdando algumas coisas sim. Não obstante, tal opinião é por demais estreita e restrita. E as igrejas reformadas, os reformados distinguem entre imagem natural e imagem moral de Deus. Aqui a gente tem uma grande diferença, né? Calma aí. Mas olha só, não é que existe duas imagens de Deus. Não, é que a imagem de Deus do homem é distinguido de duas formas. Talvez seria essa a melhor maneira de descrever. A primeira maneira de descrever é muito mais ampla e abarca o ser moral, o ser racional, espiritual e imortal do homem. A primeira maneira de enxergar essa imagem de Deus é entender ele como todo ser do homem, sabe? Essa imagem foi obscurecida, porém não foi destruída pelo pecado, que é o fato de você poder pensar, fazer coisas. Os atributos de Deus que são distribuídos, né? O amor, por exemplo, é um deles. O amor, embora tenha sido contaminado pelo pecado, ele ainda é demonstrado. Entende? Então, é isso que ele está falando aqui. A própria justiça também, apesar de ter sido contaminada pelo pecado, ainda é demonstrada. As pessoas buscam justiça, elas exercem justiça. Então, essa é a primeira maneira de enxergar, tá? A imagem moral de Deus é usada no sentido mais restrito para expressar a verdadeira justiça, conhecimento e santidade que o homem perdeu em seu estado original. É isso aqui que o homem não tem mais, ó. A justiça verdadeira, sabe? O conhecimento verdadeiro de Deus, isso foi obscurecido de vez, né? É aí que o homem cai em seu estado mesmo. Já que ele não sabe o que é justiça de verdade, ele não se considera pecador mais, por exemplo. Entendeu? E esse ponto da imagem de Deus foi perdida no homem, né? E o conhecimento verdadeiro, já que ele não sabe mais quem é Deus e não busca esse Deus porque ele não é mais justo, né? Isso se perde com o pecado. E a santidade do homem também cai, né? Mesmo que isso esteja dentro do contexto geral da humanidade. Essas características nos são restituídas em Cristo, né?
E eu creio que essas características que são restituídas, elas começam a ser restituídas com a sua vivência cristã, seu aprendizado, você começa a aprender, é um caminho, né? Como Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, conforme você vai caminhando, você vai aprendendo como é que Deus pensa sobre isso e como é que você deve viver a respeito de tudo isso. É por isso que a teologia prática, ela é uma das matérias essenciais do cristianismo. E se você não pratica o cristianismo, você nem cresce, você não sabe de nada. Você pode até aprender na teoria, mas na prática você não sabe de nada, entende? Então, essa restituição que acontece em Jesus Cristo vem pelo conhecimento, mais ainda pela prática daquele conhecimento, tá? Então, viver é como falar aquela música, né? Viver é caminhar, né? Viver é caminhar. E aprender também é caminhar, senão você ainda não aprendeu isso tudo aqui. Posto que o homem reteve a imagem de Deus no sentido mais amplo, pode ainda ser chamado de portador da imagem de Deus. Mesmo com o pecado, nós podemos ser chamados podemos ser chamados, não, a gente pode ser considerado ter a imagem de Deus. Agora, e o pacto das obras? Tem um estudo aqui no canal sobre o Pacto das Obras, bem interessante. Na verdade, o estudo sobre os 5 pontos, né? Eu já coloco esse ponto aqui do Pacto das Obras. Mas vamos pensar no que seria o Pacto das Obras, né? Eu vou pegar só o subtítulo aqui do Berkhof para a gente conversar. Ó. O testemunho bíblico sobre o Pacto das Obras. A gente vai falar que não existe na Bíblia um Pacto das Obras. Não existe o termo Pacto das Obras, assim como não há trindade na Bíblia, entende? Algumas pessoas têm dificuldade de entender que os termos teológicos, eles são fundamentados no que a Bíblia ensina. Então, por exemplo, não existe trindade na Bíblia, logo não existe trindade de verdade. Não, não é assim. A trindade é derivada do estudo teológico, ela é o nome que se dá a esta ideia que está na Bíblia, explícita na Bíblia, entre Pai, Filho e Espírito Santo. A isso chamamos trindade, entendeu? E aí, como os dispensacionalistas, né, eles vão discutir com a gente, falam, nem existe pacto de obras na Bíblia, apesar de ser fácil de achar, né, daqui a pouco a gente vai mostrar, mas o que acontece? É explícito que Deus fez um acordo com o homem no Éden. Então, não tem nem o que conversar. Né? Tá lá o acordo, Gênesis 2, 3, 4, você vai ver isso acontecendo, o desenvolvimento disso tudo, né? Mas a gente tem Romanos 5, ó, onde Paulo fala sobre isso, de forma bem direta, né? Aqui tá falando sobre Romanos 5, 12 ao 21, mas leia todo Romanos 5, você vai entender o pacto das obras ali, né? O Berkhof falou o seguinte, o apóstolo Paulo estabelece um paralelo entre Adão e Cristo, né? Em Adão todos morreram, porque Adão, ele perdeu, né? Ele escolheu outra coisa para ele, sabe? E em Cristo, porém, todos aqueles que são seus recebem vida, porque Cristo escolheu a vontade de Deus. Enquanto Adão foi pela vontade da serpente e a sua própria vontade pecadora, Cristo foi tentado pela serpente também, mas ele optou em fazer toda a vontade de Deus. Por isso vencemos em Cristo. Perdemos ali em Adão e vencemos em Cristo, né? E aí, aqui o Berkhof não fala o que é pacto, cara. Eu li no livro lá, eu marquei, mas aqui parece que não tem. Acho que o meu arquivo aqui, não sei se esse arquivo tá completinho, tá? O que acontece? Deus estabeleceu imediatamente o pacto com o homem. Esse foi chamado Pacto das Obras. Então vamos falar aqui sobre onde está esse pacto, né? Esse pacto está logo no início do Gênesis. E Deus ordena que o homem não coma do fruto do bem e do mal, né? É do bem e do mal mesmo? Bota nos comentários aí, vamos testar vocês. E isso é considerado pacto. Eu considero que esse pacto não seja apenas o não comer da árvore proibida, sabe? Eu considero que esse pacto seja tudo que Deus mandou o homem fazer. E dentro disso que ele mandou ele fazer, estava a proibição também de comer da árvore proibida. Mas, normalmente as pessoas vão falar que é só o fato de comer do fruto proibido, tá? Isso é uma opinião minha. Isso tá aqui, ó, os elementos do pacto da graça. Todo pacto tem elemento de promessa, condição e punição. E é interessante notar que esse pacto, que embora a gente fale assim, pacto entre Deus e o homem, né?
Geralmente quando vocês ou quando nós vamos fazer um acordo com alguém, esse acordo ele é escolhido por duas pessoas, né? No pacto das obras, esse acordo foi estabelecido e escolhido de Deus para o homem, sabe? Não foi um acordo entre o homem, não. Até porque a Bíblia sempre ensinou que Deus é criador e o homem é um servo, sabe? O homem ele tem que obedecer a Deus. O homem ele é uma criatura de Deus. Então não haveria necessidade de um Deus tentar entrar em acordo com o homem, para o homem aceitar, né? Ou para Deus aceitar mudanças e tal. A Bíblia sempre apresenta Deus dessa forma. E nós é que às vezes humanizamos Deus até ele se tornar um servo como o homem, sabe? A Bíblia ela não faz isso. Então, o pacto das obras é estabelecido entre Deus e o homem como uma obrigação do homem por ele ser criado, por ele ser uma parte da criação. Logo, parte da criação, ele tem que ser servente, né? Servidor. Ele tem que ser aquele que faz algo para Deus, não o contrário. Eu imagino você indo colher uma verdura, né? Na hortinha, lembra das hortinhas? E aí você vai na hortinha e para na frente de um pé de alface, né? E você pega a faca e pergunta, alface, você quer ser colhido agora ou você quer ser mais tarde? Entende? Ninguém faz isso, porque nós, como temos essa imagem de Deus, a gente já entende que isso é assim. O alface foi plantado por mim, logo ele é meu e eu faço dele o que eu quiser. Já quando a gente vai olhar para Deus, a gente imagina Deus como um homem, sabe? Mas a Bíblia não mostra Deus como um homem. Ele chega, faz o pacto das obras, ele estabelece o pacto com Adão, e Adão tem que aceitar, ele é só um alface para Deus, né? E é isso que acontece. Então, ó, dentro dos elementos nós temos a promessa, que era a promessa de viver ali no Éden para sempre, né? E nós temos a condição. Qual era a condição? Ele não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? Essa era a condição. Geralmente se coloca essa condição, né? E a punição seria a morte. Aí agora nós temos dois tipos de morte, né? Não sei se Berkoff vai falar aquilo, acho que ele não falou. A punição era a morte em seu sentido mais amplo, morte física, espiritual e eterna, que ele junta tudo, né? Dois sentidos, e na teologia sistemática do Berkoff ele faz essa distinção. É porque aqui no sumário de doutrina ele é mais resumido, né? O que acontece? Se o homem caísse nesse pacto, ele iria morrer, o seu corpo iria morrer, uma coisa que não acontecia antes. Além disso, ele iria estar longe de Deus. Então, quando alguém vem falar para vocês e vocês vão aprender isso lendo Romanos, né? Quando alguém vai falar para vocês que uma criança não tem pecado, vocês perguntam para ele por que ela morre então, entende? Por que uma criança morre? Porque o pecado está ali, na vida dela, entende? Porque a morte é uma punição pelo pecado. E por isso todos os homens morrem, entende? Só uma pessoa que pisou nessa terra e não morreu pode falar que era santa desde criança. Você pode ver a distinção entre Jesus e a humanidade completa, né? Embora Jesus tenha sido homem como todos os homens, ele não morreu no sentido natural da sua vida, entende? Ele foi morto. E aí ele ressuscitou também para ele mostrar que ele era santo, entende? Não dá como matar alguém que não foi contaminado pelo pecado, tá? Então, essa é a primeira morte, né? A morte física. A segunda morte, a gente vai ver muito isso em escatologia, né? A segunda morte é a morte espiritual. Aliás, a primeira morte é essa morte física. A segunda morte aqui é diferente de escatologia, acabei misturando. É a morte espiritual. Em escatologia, a primeira morte é a morte espiritual e a segunda é a eterna, né? Então tem uma distinção. A segunda morte aqui em relação ao pecado é a morte espiritual. O homem nasce, e você vai achar isso em todas as idades. O homem nasce tendendo a morrer fisicamente e ao mesmo tempo morto espiritualmente, não crê em Deus, já desde o nascimento. Então essa punição aqui seria a punição dada se Adão caísse, e obviamente que ele já sabe que ele caiu, né? E aí nós temos os sacramentos, Berkoff coloca como sacramento aqui, né? Quais são os sacramentos
dessa aliança das obras. A árvore da vida era, com toda probabilidade, o único sacramento desse pacto, se porventura é possível intitulá-lo sacramento. Nesse sentido, era um símbolo da vida, né? Geralmente não se fala sobre sacramentos no Pacto das Obras. Só Berkoff que falou aqui. Nem na teologia sistemática dele, eu não lembro de ter visto isso aqui, tá? Aí a gente tem uma grande questão, para finalizar aqui. A validade do Pacto das Obras. Será que o Pacto das Obras acabou? Será que ele deixou de existir? Né? Talvez não, né? Talvez não. Olha o que Berkoff escreveu. Os arminianos afirmam que este pacto foi abolido completamente. Mas tal opinião não é correta. As demandas de perfeita obediência ainda estão em vigor para aqueles que não aceitam a justiça de Cristo. Como que isso acontece? Os arminianos, eles não aceitam isso, tá? Por que alguém é condenado ao inferno? Pensa comigo. Por que alguém morre a segunda morte, que a gente trata lá em escatologia? Porque ele não obedece à lei de Deus, entende? Exatamente pelo mesmo motivo que Adão caiu e derrubou toda a humanidade, entende? Então, a lei de Deus, ela ainda é válida, ela ainda mata pessoas, só que ela mata pessoas, aquelas pessoas que não querem Deus. Quando Jesus vier e julgar a humanidade, a base para ele julgar a humanidade é a lei de Deus. Você lembra que Jesus falou sobre isso em Mateus 25? Quando Jesus fala assim, vocês não alimentaram os pobres e tudo mais, isso não era uma ideia de boas obras apenas não, sabe? Isso era o conceito da lei. Era o resumo da lei. É amar a si mesmo, amar o seu próximo como a si mesmo. Então é como se Jesus pegasse a lei, juntasse a lei toda no amor ao seu próximo. E falasse, se vocês não obedecem a Deus, a principal característica de alguém que não obedece a Deus é não amar o seu próximo. Entende? E é por isso que lá no sermão escatológico de Jesus, ele fala só sobre isso, porque isso resume a lei de Deus. E se você parar para ler a lei de Deus, você vai entender que realmente a lei de Deus visa uma sociedade onde ambos se amam, entende? Uns tratam bem os outros e a Deus também. Pega os 10 mandamentos, divide ele, pra você ver. Derrubei minha caixinha aqui. Você vai ver que tem mandamentos que honram a Deus e mandamentos que, em obediência a Deus, fazem bem ao próximo. Entendeu? Por isso que o mandamento pode ser reduzido a amar a Deus acima de todas as coisas, primeira parte do mandamento, e a segunda, amar o seu próximo como a ti mesmo. E aí João vai falar em 1 João que se você não obedece a segunda parte, né, se você não ama o seu próximo como a ti mesmo, você também não ama a Deus. Entende? Por isso que João junta essas coisas. Então a validade do pacto é atual, ainda é válido, tá? Ainda é válido. As pessoas são condenadas por não obedecer a Deus. E Mateus 25 é a prova mais clara sobre isso. Aquelas pessoas que não amam a Deus como a ti mesmo, não... Que viagem agora. Que não amam a Deus acima de todas as coisas, são incapazes de amar o seu próximo como a ti mesmo. Por isso que Jesus coloca a parte mais fácil da lei ali. Aparentemente é a parte mais fácil, mas não é. Tá tudo atrelado à lei de Deus. Então a validade desse pacto é atual. Apesar de que na história da redenção o homem caiu por causa do pacto das obras e posteriormente Deus vem e faz um pacto da graça com certos homens, que a gente vai ver mais pra frente aqui no decorrer desse bate-papo teológico. Bom, espero que você tenha gostado. Esse tema aqui acabou, né? O próximo tema que vai vir aqui pro canal é o homem em seu estado de pecado. A gente vai falar sobre o pecado do homem. Foram aí 40 minutos conversando sobre teologia. Eu gosto de fazer isso. Eu quero lembrar vocês também que aqui nós vamos fazer isso na área de membros, falando sobre escatologia. Sempre um vídeo mais tranquilo, igual esse que vocês viram. E depois vai ter também um vídeo sobre dons espirituais aqui. São vários temas a respeito dos dons espirituais. Vou fazer um vídeo especial sobre os 2 estudos que vão sair aqui na área de membros, tá bom? Fique ligado aí no canal, fique com Deus e até mais.